Boa noite para você, amigo e amiga telespectadores da TV Câmara. Começamos na noite de hoje mais um Educação em Foco, uma parceria da TV Câmara, professor Breno Coutinho, com o Instituto Federal do Sul de Minas. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o professor Diego Terra, para poder a gente fazer um bate-papo e apresentar também o seu trabalho para a população de Pouso Alegre. Boa noite, Douglas. É um prazer para nós do Instituto Federal virmos ter esse momento com vocês, com a população, passar informações, parte do nosso conhecimento. Perfeito. Diego Terra, que é doutorando, mestre, bacharel em administração, atualmente é professor, diretor de ensino, pesquisa e extensão no Instituto Federal de Educação, campus Pouso Alegre. Também tem vivência no setor público, no setor privado, em empresas de grande porte, com mais de 500 funcionários. A gente vê então aqui o seu currículo bastante extenso, a gente fez um resumo aqui, Diego, para a gente poder apresentar o seu trabalho para a população de Pouso Alegre, apresentar a importância do ensino técnico e da atuação sua lá no Instituto Federal. Para a gente poder começar um pouquinho, a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre qualificação profissional. Então, o munícipe que nos assiste hoje vai saber desse tema importante do trabalhador se qualificar, ter um currículo bastante elencado de várias disciplinas, um currículo qualitativo. Queria que você falasse um pouco para a gente iniciar a importância do profissional que sempre se qualifica. Bom, Douglas, a gente, enquanto instituição de ensino, a gente busca sempre trazer uma qualificação atualizada para as pessoas que conosco estudam. A questão é a seguinte, nós vivemos num contexto do mundo, o mundo vive num contexto de mudança contínua. E se a pessoa não ficar atualizada, ela corre o risco de ficar para trás. Então, o tema hoje que a gente propõe, para dar continuidade nesse projeto entre o Instituto Federal e a TV Câmara, diz respeito à qualificação profissional, mas não apenas do ponto de vista do cidadão, mas também da empresa. Por que a empresa deve selecionar bem? E como que o profissional se apresenta para a empresa? Para que aquela empresa saiba identificar que ele é um candidato com possibilidades de somar a equipe. Por que ele tem condições de contribuir com a empresa, né? Por que o trabalho dele será um aditivo na qualidade dessa empresa? Correto. Seria isso? Sim. Acho que a gente se perdeu um pouquinho aqui. Eu vou fazer a pergunta de novo, estava lá. Não, normal, deixa aqui correr, repete. Então, o que o Diego coloca para a gente aqui, munícipe, é a importância do trabalhador se qualificar e da empresa também, ela ter essa preocupação dela saber escolher os melhores profissionais? Perfeito. Nós temos a tendência de personificar a empresa, ou seja, existem pessoas que acreditam que a empresa é um cérebro, existem pessoas que acreditam que a empresa é boa para trabalhar, que a empresa é ruim para trabalhar, ou ainda que a empresa é uma prisão psíquica. Só que o que faz da empresa uma coisa ou outra? São as pessoas que ali trabalham, as pessoas que contribuem para esse estado da empresa. É o que na administração, na gestão de pessoas, comportamento organizacional, a gente chama de cultura organizacional. Então, aquela empresa, dependendo dos indivíduos que ali atuam, elas ficam impregnadas de determinadas características. Que aí a gente qualifica a empresa como boa ou ruim para trabalhar, por exemplo. Sim. Então, cabe ao setor que faz o processo seletivo buscar as melhores pessoas com os perfis mais adequados para cada empresa, de maneira que a empresa atingir o objetivo dela e ter esse perfil, ter essa cultura, criar essa cultura de um bom lugar para trabalhar, cultura de uma empresa que presta um bom serviço, que tem um bom produto. E isso perpassa... Diego, para a gente poder pontuar para o munícipe, para o empresário que nos assiste, a experiência que você tem com grandes empresas, quais são as principais diretrizes que uma empresa tem que ter como foco na hora de montar essas equipes, na hora de selecionar essas pessoas que vão compor a equipe? Certo. A equipe ela deve ser o mais heterogênea possível. Por quê? Vamos pegar como exemplo um pequeno empresário. Sim.
Quando ele se depara com alguém que tem um perfil parecido com o dele, às vezes ele se motiva, se empolga e acaba contratando uma pessoa com um perfil muito próximo ao dele. Formas de pensar, maneiras de agir. Isso, por um lado, é bom, porque vai minimizar atrito, mas, por outro, onde essa pessoa vai agregar dentro da empresa? Por quê? Se são duas pessoas muito parecidas, eles vão trabalhar na mesma linha. Não traz nada novo. Não traz nada novo, isso mesmo. Eu teria, por exemplo, se eu sou proprietário e tenho uma facilidade com marketing, eu teria que trazer alguém da área de finanças para trabalhar comigo, para que eu tenha dois pesos, e aí eu vou montando uma equipe. Ou seja, uma equipe interdisciplinar, né? Interdisciplinar, uma equipe com diferentes formas, com pessoas da seguinte forma, assim, mais velhos, mais novos, com mais experiência, menos experiência, homens, mulheres, porque aí eu monto uma equipe que ela tem mais chances de atingir um objetivo. E esse é um ponto também muito importante. Todos da equipe devem ter consciência clara da missão e do objetivo da empresa. Porque dentro disso, todos vão direcionar as suas ações em prol desse objetivo. E essa equipe heterogênea tem que integrar várias frentes de trabalho para poder o empresário conseguir trazer eficiência para essa equipe. O que você fala da missão e do objetivo, ele tem que ter braços. Então, essa equipe tem que ter braços. Você falou marketing, finanças, um administrador, seria isso, um contador, seria vários braços para conseguir essa eficiência. Correto. Porque se cada um pensar isoladamente o seu setor e não num objetivo comum, também pode mostrar alguma fraqueza na organização e no cumprimento de suas metas, seu objetivo, sua missão. Sistema de rede. Vários departamentos na empresa, mas todos integrados, enraizados. Integrados em prol de um objetivo único. Perfeito. Nós estamos aqui com o professor Diego Terra, apresentando um pouco a questão da qualificação profissional, montagem de equipes de trabalho. Ele está trazendo essa experiência para o munícipe que nos acompanha no Educação em Foco. Professor Diego, quais que são as etapas necessárias que você avalia para um bom processo seletivo? Bom, não é uma ciência exata. Podemos ter várias etapas. Normalmente, a primeira vem com a seleção de currículos. Né? Caso a empresa não tenha alguém ali dentro do seu quadro com a possibilidade de ascensão, ela vai fazer uma seleção externa. E o primeiro passo é a análise de currículos. Vai analisar uma série de currículos e procurar o perfil mais próximo do que ela está buscando. E aí, o próximo passo pode ser entrevista, pode ser dinâmica de grupo, e aí vai depender muito do tamanho da empresa, de qual a necessidade real dessa vaga que ela está provendo. Então, não é uma ciência exata, né? Vai depender muito de cada caso. Mas, em resumo, são essas 3 etapas: análise de currículo, dinâmica de grupo e entrevista. Perfeito. Vamos pensar agora, professor Diego, pelo lado do candidato. O munícipe que está nos assistindo pela TV Câmara, ele vai participar de uma entrevista, de uma dinâmica em grupo, recém-formado, está procurando emprego. Quais que são as dicas, você que tem uma especialidade na área, para ele que será candidato, que está nos assistindo, que vai se posicionar em algumas empresas para poder buscar uma oportunidade de trabalho? Vamos pensar na primeira ferramenta, que é o currículo. Né? O currículo é o cartão de visitas daquele futuro profissional que pretende entrar em uma empresa. Também, a elaboração de um currículo não é também uma ciência exata. A pessoa deve estudar a vaga e a empresa que ela quer entrar, para a partir daí começar a selecionar os pontos do seu currículo que ela deve ter. Então, de forma rápida, muito importante, os dados pessoais, manter um telefone, de preferência celular, que a própria pessoa atenda, porque às vezes ela coloca um telefone residencial, as pessoas ligam, o selecionador não encontra, ou atende uma criança que não sabe dar recado. Então, esse contato é muito importante. Se colocar e-mail, evite colocar e-mails como chuchuzinho, docinho. Coloque um e-mail profissional, o nome da pessoa, sobrenome.
Se também optar por colocar e-mails, abra um e-mail diariamente. Porque às vezes tem a rotina de abrir a caixa de e-mails. Isso, porque é muito comum a gente enviar um e-mail e esperar dias uma resposta. E a empresa não pode esperar. Com a modernidade, telefone celular, iPad, a todo momento a pessoa pode estar tendo acesso ao e-mail. Ela tem que estar monitorando, né? Porque o interesse também é dela, né? Isso. Uma outra coisa também, um erro muito clássico, que eu já presenciei vários, quando a pessoa coloca o objetivo, né? O objetivo significa o local que a pessoa quer trabalhar na empresa. Por exemplo, setor administrativo, setor de produção. Setor financeiro. Setor financeiro. É muito comum a gente pegar o objetivo, aí o candidato escreve assim: contribuir para o crescimento da sua empresa da melhor maneira possível. Esses termos são implícitos. Ninguém contrataria uma pessoa que não quisesse colaborar. Ele quer saber qual é a área sua, qual é a sua especialidade, na onde que você vai colaborar, né? E é nesse objetivo que é o primeiro olhar de quem vai fazer a seleção dos currículos. Ele vai bater o olho e vai falar: esse aqui está para a vaga que eu tenho, esse aqui é outra vaga. Uma outra situação. Uma outra situação, quem sabe numa outra oportunidade. Então, se tiver esses dizeres... Você falou também, professor Diego, a respeito da questão do currículo e a questão da formação do profissional. Às vezes ele coloca lá dezenas de cursos, de palestras, de especializações. Dá uma restringida nisso? Colocar o que é de mais importante mesmo? Então, ela deve ir ao foco do objetivo que o candidato procura. Por exemplo, se eu tenho um curso de cozinha e vou trabalhar na área de produção, esse curso não agrega. Não precisa citar lá. Não precisa citar lá. Se eu estiver procurando uma vaga na cozinha, com certeza esse curso deve estar lá. Ou seja, basicamente o que você colocou aqui é que, embora a pessoa tenha uma formação heterogênea, ela vai buscar um emprego na determinada área, ela elencar no currículo dela somente cursos, palestras, especializações naquela área. Relacionadas à área. Porque a pessoa que vai fazer a seleção, ela não tem muito tempo. Então, currículos muito extensos, né, nós sugerimos que o currículo tenha no máximo uma página. Currículos muito extensos também tendem a não ser analisados. Então, um currículo com uma página, enxuto, mostrando a qualificação real para aquela vaga, experiência profissional para aquela vaga. Essas são as... Se utiliza colocar foto em currículo, você acha desnecessário? Desnecessário. Quando é necessário colocar foto, a própria vaga pede encaminhar currículo com foto. De maneira geral é isso. Bem como documentos pessoais, como CPF, número da carteira de habilitação. Não há necessidade. Não há necessidade, a não ser que a vaga, o anúncio da vaga exija possuir carteira nacional de habilitação tipo, né? Tipo B, A. Exato. Perfeito. Perfeito. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Câmara, no nosso programa Educação em Foco, com o professor Diego Terra, que tem especialidade na formação de equipes, na capacitação de profissionais e também em conduzir empresas para poder montar essas equipes de trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O site da Câmara Municipal de Pouso Alegre está de cara nova e cada vez mais próximo de você, cidadão pouso-alegrense, com o contato de todos os vereadores, notícias com a cobertura completa dos trabalhos do Legislativo, matérias sobre as atividades do Museu Histórico e da Escola do Legislativo. Investiu na transparência com a exibição ao vivo de todas as licitações realizadas na Casa de Leis. Possibilita também ao munícipe assistir ao vivo todas as sessões pela Web TV Câmara e com a opção de ouvir a sessão pela Web Rádio Câmara. A grade de todos os programas produzidos pela TV Câmara também estão disponíveis. Então acesse www.cmpa.mg.gov.br. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Em 2014, ainda mais perto de você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado
na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados, às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara, em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Voltamos para o nosso segundo bloco desse nosso Educação em Foco. Estou recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o professor Diego Terra, que tem experiência na captação de profissionais, na seleção de profissionais, na instrução de empresas, de como detectar equipes. E no primeiro bloco a gente falou bastante, professor, sobre a formatação do currículo do profissional. Então, só para a gente encerrar esse assunto no começo do segundo bloco, o senhor falou que em apenas uma página é o ideal para o profissional montar o seu currículo. Queria que você falasse para a gente como é que é a cronologia dessa formatação. Correto. Só recapitulando rapidamente, no topo da página, dados pessoais. Em segundo plano, objetivo. Em seguida, pode vir ou experiência profissional ou qualificação. Vai depender da situação do candidato e da vaga específica. Por exemplo, se o candidato acabou de terminar um curso superior, um curso técnico, ele provavelmente tem pouca experiência profissional. Então, ele dá maior destaque, maior ênfase, coloca em primeiro plano a sua qualificação. Sempre em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. E aí, no segundo momento... Ou seja, nesse caso, o profissional acabou de terminar um curso, acabou de formar, a maior relevância para a formação acadêmica. Para a formação acadêmica, perfeito. Na inversão, ele tem uma grande experiência na área, mas já faz um certo tempo que ele não se atualiza, não estuda. Ou seja, o mais relevante é a experiência na prática de trabalho, daí ele inverte. Ele inverte, isso, perfeito. Ele coloca a experiência profissional em primeiro lugar, depois a qualificação. A experiência também vai utilizar a mesma regra, em ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. Umas duas, três? Três é a quantidade ideal. Não tem problema se entre uma e outra há um intervalo de tempo. Isso não tem muito problema. Não existe problema. Não existe problema. E em relação ao perfil pessoal do candidato, ele pode colocar também lá algumas palavras? É interessante que a última linha ali ele coloque perfil pessoal. Aí ele vai colocar algumas qualidades, alguns adjetivos que ele acredita que tem ou que outras pessoas já disseram a ele que ele tem. Por exemplo, dinâmico, proativo. Então são palavras... Criativo, focado em objetivos. Palavras que as empresas hoje buscam, né? Buscam essa atitude num profissional. Mas essas palavras devem realmente refletir a realidade dele. A realidade dele. Porque caso ele esteja mentindo, coloque palavras bonitas, será facilmente detectada numa dinâmica de grupo ou numa entrevista. Perfeito. Você falou em dinâmica de grupo, que é uma segunda etapa de um processo de seleção normal dentro
da normalidade do que as empresas fazem hoje. Qual é a dica que o professor Diego Terra dá para quem nos assiste hoje e que vai participar de algumas dinâmicas em grupo? Normalmente a pessoa não sabe o que eles estão procurando, qual é o perfil que a empresa procura no candidato. Então eu sugiro que o candidato seja o mais natural possível. Haja como ele é. Não seja um ator Não ali. seja um ator. Por quê? Existem algumas razões. A primeira razão é que provavelmente a psicóloga, o profissional competente que vai estar estará monitorando a dinâmica, ele vai detectar esse tipo de comportamento. E segundo, caso ele consiga burlar e seja aprovado, mas o perfil dele não é aquele, possivelmente ele vai ficar muito frustrado na organização, no trabalho. Porque ele vai ter que estar o tempo todo fingindo que é um profissional que na verdade não é realidade. Vou dar um exemplo muito simples. Às vezes, na dinâmica, ele faz de tudo para trabalhar em equipe, porque a gente sabe que hoje é uma qualidade pessoa que trabalha em equipe. Porém, a vaga é para trabalhar no laboratório. Ele vai trabalhar sozinho. Então, se ele tem um perfil para trabalhar em equipe, em grupo, e acaba trabalhando sozinho, ele vai ficar frustrado. Aquele lá não é o perfil real dele. E o inverso é verdadeiro. Ele tem um perfil para trabalhar sozinho, mas ele finge ser super espontâneo, super colaborativo, e ele acaba tendo que trabalhar em grupo, mas o perfil dele é de trabalhar sozinho. E isso futuramente vai prejudicar tanto ele como a empresa. Como a empresa. Ele provavelmente não vai aguentar o ritmo de trabalho, ele vai acabar saindo. É frustrante para alguém que busca um emprego ser desclassificado num processo seletivo. Mas às vezes é o melhor para aquela pessoa, do que criar uma falsa expectativa e ela durar pouco tempo. Entrar e não ter futuro na empresa, ser ruim para o profissional e também para a empresa, para a instituição que está procurando a pessoa correta. Professor Diego, depois da dinâmica em grupo, a entrevista. Certo. E a entrevista? Acho que é o momento de maior tensão, né? Fala assim, nossa, já passei pela seleção de currículo, já passei pela dinâmica em grupo, agora eu vou para a entrevista. Como é que o munícipe que nos assiste, que está procurando um emprego, Pouso Alegre tem várias indústrias chegando, muitas seleções, como é que o munícipe, o telespectador que nos assiste no Educação em Foco, vai se portar numa entrevista? Algumas dicas são muito importantes. Por exemplo, chegar em tempo, no horário certo, marcado. Certa antecedência de 5, 10 minutos. Mais que isso também não, porque pode mostrar ansiedade. 5, 10 minutos antes do horário marcado. Isso é muito importante. Mostrar pontualidade. Pontualidade. Normalmente as entrevistas começam antes desse tete-a-tete, desse cara a cara com o entrevistador. E essa pontualidade é um dos Ele já está sendo observado desde o momento que chegou lá. Desde o momento que chegou. É muito comum que alguém que irá te receber te ofereça uma água, um café. Aceite. É de bom tom aceitar. Na entrevista, a vestimenta ela deve coincidir com a vaga procurada. Você não irá de terno para uma vaga de produção, mas você irá com uma camisa bem passada, uma calça bem passada. Não significa luxo. Significa boa apresentação. Está bem apresentável. Bem apresentável. Para os homens, barba feita. Para as mulheres, um brinco discreto. O cabelo amarrado, discreto. O mais discreto possível. Que não seja uma roupa vulgar, né? Vulgar. Não exagerar em perfume. Né? Perfumes muito Tudo fortes. Isso faz parte desse, vamos dizer assim, do marketing pessoal daquele candidato que tá chegando ali para a entrevista? Perfeito. Já no cara a cara, no tete-a-tete ali com o entrevistador, postura ereta, olhar nos olhos, mostrar as mãos, não balançar. São ações que mostram a sua forma de agir, o seu controle, o seu equilíbrio. Mostrar tranquilidade. Tranquilidade, demonstrar tranquilidade. Responder às perguntas que são feitas de forma objetiva, mas não tanto como, por exemplo, ele te pergunta algo e você diz só não, sim. Não pode ser prolixo, mas também não pode ser uma resposta sem fundamento, né? Perfeito. Se for muito prolixo também é ruim, né?
falar achar demais. esse meio termo. Isso. E o meio termo normalmente é a verdade. O ideal é a verdade, sempre a verdade. Porque a mentira também, ele acaba sendo descoberta. O profissional, ele tem competência para visualizar isso, ou depois no dia a dia vai acabar demonstrando alguma coisa que ele não passou. Perfeito, nós estamos aqui, você que nos assiste a partir de agora, no programa Educação em Foco, o professor Diego Terra, trazendo várias dicas fundamentais para a questão da qualificação profissional e principalmente de como que o profissional se prepara para poder participar de um processo de seleção. Professor Diego, a gente já falou da formatação do currículo, a gente falou da dinâmica em grupo e por último agora nós falamos da questão da entrevista. O profissional que nos assiste passou por todas essas etapas e foi contratado. Ele vai iniciar o trabalho. É aquele momento da adaptação, né? Esse momento importante da adaptação, né? No início do trabalho, né? Isso, é o momento que a gente chama de socialização organizacional. É o momento que ele vai se socializar, vai compreender a dinâmica. Muitas empresas fazem um momento de integração. E aí ela pode durar de algumas horas a dias. É um momento onde a empresa mostra os seus valores, a sua missão, o seu objetivo, mostra a hierarquia, quem é quem está no organograma, mostra a quem ele deve procurar em caso de qualquer necessidade que ele tenha, seja quais são os setores, né? Seja uma necessidade profissional para executar a sua tarefa ou uma necessidade relacionada a um benefício, por exemplo. Então, a empresa demonstra esses detalhes, apresenta esses detalhes para o profissional recém-contratado. É muito importante que esse profissional, estando num local já alocado na função dele, busque um tutor. Ou seja, é uma pessoa que já está ali, que poderá auxiliá-lo nesses momentos iniciais, nesses meses iniciais. Esse processo de socialização ele dura um certo tempo, para que ele tenha condição de entender a dinâmica da empresa e executar da melhor forma possível o seu trabalho. Ou seja, ele vai procurar um profissional que já está lá para poder entender a filosofia da empresa, para ele poder se encaixar nessa filosofia. É o que a gente chama de cultura organizacional. Ele vai se encaixar na cultura. Ele vai entrar e passar a fazer parte dela, colaborar com ela. E uma pessoa mais antiga, ela é responsável por apresentar esses detalhes. E uma empresa, então, que é sucesso ou que pretende ser sucesso, tem que ter essa cultura organizacional, professor? Os Sim. empresários têm que ter isso, eles têm que formatar isso? Essa cultura, ela tem duas formas de acontecer. A empresa de sucesso, ela normalmente nasce de um empresário, um empreendedor com visão, com liderança, que consegue passar isso para o grupo que vem acrescentando, que vai chegando, que vai fazer parte daquela equipe. Mas, às vezes, tem um proprietário que não tem esse perfil de liderança, mas ele consegue contratar alguém que tenha e que vá liderar essa equipe. E é aí, dessas duas situações é que são marcantes do início de uma nova empresa, de uma jovem empresa, para o futuro de sucesso. Ou eu tenho um proprietário líder, ou eu contrato um líder. Eu tenho um profissional na minha equipe que cuida disso. Que cuida disso. Cuida de transmitir os valores e a missão daquela empresa. Que é o que eu falei de filosofia, que é a cultura. Cultura. Que seria assim, quase que, vamos usar assim, uma palavra mais simples, mas contaminar o grupo. Contaminar todos com aquela ideia, com aquele ideal. Perfeito. Professor Diego, na formação no Instituto Federal, seja no campus Pouso Alegre ou em outros campos no IF Sul de Minas, conversando com o professor Marcelo Bregagnoli, com o professor Sérgio Pedini, a gente percebe que a grande preocupação dos profissionais hoje que fazem a gestão do Instituto é que o que ocorre dentro do Instituto extrapole os portões da instituição. E exatamente no que vocês agregam para o profissional que vai estar futuramente nessas empresas. A formação hoje do aluno que está no Instituto Federal agrega esses valores que a gente colocou hoje aqui no programa, de ele ter a ciência de como que ele vai, depois dali, pleitear uma vaga de trabalho? Sem dúvida.
Hoje, a escola que formata pessoas, ela não tem futuro, porque o meio é dinâmico, o mundo é dinâmico. Então, se você ensinar passo a passo, quando ela chegar no mercado, aquele passo a passo já está ultrapassado. Então, nós temos que ensinar ele a ser cidadão, ele a buscar conhecimento, ele ter essa capacidade de mudar, de se reinventar a todo momento. E o Instituto contribui com essa ideia, com essa filosofia, e está imbricado no Instituto essa cultura. Ao conversar com os demais colegas, os demais professores, está em todos a cultura de não formatação, de nada compacto, nada caixinha. Pense fora da caixinha. Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, não é uma ciência exata. Perfeito. Professor Diego Terra trazendo toda a sua experiência aqui na questão da qualificação profissional, nas importantes dicas que deu aqui para quem nos acompanha. Professor, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, para os colegas de trabalho e principalmente para a população de Pouso Alegre, a gente quase encerrando aqui esse nosso Educação em Foco. Além dessas questões de qualificação, de comportamento dentro da organização, é muito importante e é um tema fundamental, essencial, né, uma mensagem final, seja ético, uma postura ética, um profissional ético, um profissional que respeita tanto a empresa e a empresa que respeita o profissional. A ética, eu acredito que esteja acima de tudo. Que seja um profissional que possa andar de cabeça erguida, né, professor? Que ele vá para outras empresas e deixe raízes positivas. Sem dúvida. Isso aí, nosso melhor currículo é manter as portas abertas. Perfeito. Eu agradeço muito a sua presença, professor Diego, que levou para a casa do nosso munícipe, para o nosso telespectador, várias informações importantes na questão da carreira profissional. Obrigado, Douglas. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Dessa forma, nós encerramos mais esse Educação em Foco. Agradeço o seu carinho, a sua audiência e até o próximo programa.